no ar, o seu podcast Conversa Franca com Arlindo Luiz. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. Pois é, pessoal, eu estou aqui batendo um papo com Francisco de Assis Souza, popularmente conhecido como Chico do Sindicato, Chico Veterinário. Ele é o representante do funcionalismo público municipal de Mariana, é funcionário público municipal de carreira, né? E ele vai falar um pouquinho pra gente, aqui na Rádio Web Cidade, sobre o sindicato. E claro, antes a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa do Francisco, né? Muitas vezes o cara briga, ele luta por uma classe, mas ninguém conhece um pouquinho da vida da pessoa, daquele profissional. Francisco, obrigado aí por nos conceder esse momento de bate-papo, para a gente falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. A gente tem aqui mais ou menos uma meia hora para a gente deixar um pouquinho de informação. Quem que é o Chico do Sindicato? Quem que é o Chico Veterinário? Como surgiu o Francisco na vida pública de Mariana e defensor do funcionário público como presidente do Sindicerv? O Chico Veterinário, ele é natural do Rio de Janeiro, mas raiz aqui em Mariana, porque minha mãe nasceu em Barra Longa, meu pai de Manhuaçu, vão para o Rio procurar a vida melhor, mas aqui eu tinha tia, Dona Sinhá, mãe do Jesus Sinhá, conhecido também na cidade. E desde menino eu via que meu avô tinha uma propriedade pequena, né, rural no município de Barra Longa. Eu aproveitava, ficava em Barra Longa e vinha para Mariana. Então desde menino mesmo, as férias de final de ano eu vinha para cá. Sempre adorei Mariana, sempre gostei demais. E fui crescendo, formei em veterinário. Aí meu avô já tinha vendido a fazenda e eu fiquei em Mariana. Adolescência eu vinha pra cá e tinha escola de samba. Eu mexi com escola de samba, eu comecei a trazer um grupo de gente pra Mariana e comecei a ficar. E desde 76 eu vinha pra cá direto, fiquei já estabelecido, né? E transferi do Rio de Janeiro para a UFMG, a Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFMG, para formar em veterinário. Casei com Terezinha, filha de Dona Maria José da Trindade, seu Zuzu, Zé Petronilli, que tem figuras aí, até o capitão do Zé Pereira tem, família muito conhecida, eu respeito bastante, todos os familiares, Bizuti, Geraldo, Zuzu, e estou casado há 44 anos, eu tenho 3 filhos, 5 netos, e a gente leva essa dinâmica de família muito a sério e também respeitando demais as pessoas. Com certeza. Você falou, você entrou num detalhe da sua vida particular, que queria formar já para atender um anseio familiar, né? A gente adorava isso aí, eu sempre adorei. Eu tô com uma netinha hoje, não é mais nova não, já tá com 8 anos. Ela fala que quer ser veterinário. E o neto mais velho tá querendo ser agora, ele quer mudar para quer ser agrônomo. Eu trabalhei muitos anos também, né, Arlindo, aqui no município como veterinário da Emater, né? Bacana. Na verdade foi João Ramos que solicitou, porque não tinha veterinário no município, e como eu tinha esse lastro aqui, né? Vinha pra cá e o pessoal tudo atendia a fazenda, eu vinha no final de semana, na férias, fazer meus filhos. Né? Aí, eu estou na prefeitura, a prefeitura era onde é a Câmara hoje, né? Dividia ali. O João Ramos falou: você não quer vir para Mariana, professor João? Você tem um convênio com a Emater aqui. É porque tinha só é só você fazer a solicitação dentro do convênio. E foi uma luta, a Emater não queria liberar, que eu mexia com reprodução, não. Então vou fazer uma cidade prosperar, a gente vai tentar fazer. E aí veio para cá, fiquei aqui com 17 para 18 anos sendo veterinário, por isso que eu conheci Chico Veterinário. Eu Chico Veterinário, Chico da Emater, agora eu Chico do Sindicato. Aí o apelido pegou, né? Chico da Zuzuada, tudo isso ficou como... Que bacana, Chico. E depois disso aí, o sindicato, como é que surgiu o sindicato na sua vida? Defender os direitos do servidor público? Como que entra o sindicato na vida do Chico Veterinário? Ele aparece, na verdade, quando o Celso entrou, que houve aquelas demissões, né? Sim. E infeliz, mas depois foi reparado. Isso em 2001, então? 2001, o Celso foi em 2000 e eu já estava na prefeitura, tinha feito concurso, porque teve um concurso que na época concorreu uma série na época do governo Cássio. E aqui eu coloco cronologicamente o nome das pessoas, não é com o setor de difamar ou de colocar ninguém, é só para dar referência cronológica. Então o Cássio era prefeito e teve as questões, né, referente a
abuso, né, de venda de carne clandestina. O próprio leite também tinha a questão das doenças transmissíveis, né? Então as questões chamadas zoonoses, as doenças transmissíveis do animal para o homem. E eu já tinha saído de Mariana, que eu fui fazer o curso de especialização em saúde pública em Belo Horizonte. Saí da Emater, porque o Chico saiu da Emater por causa da barragem lá que a Alcan está fazendo lá do Ouro Preto. Então aí eu não quis tirar as pessoas, que eu já atendia as famílias, né? Achei isso que era ruim, então eu fiz o concurso. Aí teve o concurso para vigilância sanitária, que era um veterinário e 4 técnicos agropecuários, para tentar fazer o controle da carne clandestina e da distribuição também do leite, que tinha que ser pasteurizado, né? E aí o Ministério Público atuou, eu fiz o concurso, fui o primeiro colocado, né, veterinário. E a gente foi entrando. Aí quando o Celso, né, aí Cássio saiu, ficou Marton, continuou isso, estava atrás da prefeitura. Aí com essas demissões, né, eu era diretor de Vigilância e Saúde, na época, fui mandado embora também, porque a gente, né, foi uma dinâmica atípica, que nunca mais aconteceu isso em Mariana, né? Isso foi corrigido, que foi até serviu de exemplo, né? Sim. E a gente foi procurar direito, o sindicato existia, né? Mas não tinha força. Não tinha nem força, não tinha representatividade, não tinha, os dirigentes não apareciam, porque estava em vacância, na verdade. Até uma instituição montada, mas não tinha pauta. Justamente. Aí a gente procurou, e quem nessa época nos ajudou até para rebanhar mais gente, na primeira reunião eu cito isso, e são 6 pessoas, de 243 pessoas foram exoneradas, né? Por exemplo, até seletista, certo. E 6 pessoas. Aí eu conversei com o padre Paulinho, sabe, aqui na Praia da Sé, e o padre Paulinho disse: você tem que ir mais na igreja. Aí eu falei assim: ô padre, eu preciso que você me ajude. Ele falou: o que você quer, filho? Fala nas paróquias, a gente precisa chamar as pessoas aí, você podia até me emprestar o salão paroquial para a gente fazer uma reunião. Acho que foi 250 pessoas, até quem não foi demitido foi na reunião. Então começou a lutar pelo direito, e as pessoas retornaram, e não teve perseguição de nada. Quem foi readmitido, teve gente que não quis voltar, porque tem essa questão dele, é individual, mas todos foram retornados, entendeu? Todos foram indenizados. Então, teve um outro que reclama, até ontem eu conversei com a menina que está na justiça, mas dela está na justiça por outras questões. A gente vai até rever isso, é uma questão só. Então, 99% foi feito. Esse problema não aconteceu mais, mas o sindicato começou a partir daí a tomar vulto. Então, em 2005, que a gente decretou vacância, não tinha nenhum filiado, filiamos. Em 2006, fizemos a eleição do sindicato, que está aí até hoje. Olha que ótimo. Então, há um crescimento muito grande de 2001, 2006 até agora em 2025. Olha, nesse primeiro bloco, nós ouvimos aí o Chico veterinário, Francisco de Assis Souza, carioca. Pode-se dizer mais marianense que carioca agora, né? Falando um pouquinho da sua vida. Já, no próximo bloco a gente volta para a gente falar um pouquinho das bandeiras do sindicato, né? Das suas ações, do que o sindicato propõe, o que o sindicato faz para atender esse público que hoje ultrapassa os 3.500, Francisco, funcionário público hoje? 5 mil. 5 mil funcionários públicos. Já a gente volta. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento Terra Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento Terra Técnica Engenharia. Pois é, voltamos neste bloco aqui no nosso podcast, na Rádio Web Cidade, conversando com o Chico veterinário, presidente do Sindicato dos Servidores Mariano, Sindserv. Francisco, durante a sua gestão nessa corrida em defesa
dos direitos dos servidores públicos. Em 2022, por meio de negociação com a Prefeitura, você conseguiu um reajuste salarial de 16,34%, que incluiu a reposição integral da inflação no período anterior e uma parte das perdas acumuladas ao longo dos anos. Esta é sua bandeira nessa nova gestão que está na Prefeitura, buscar a melhoria salarial para os servidores públicos? Valendo, sim. E sabe por que todos nós levamos? A gente conseguiu, com esse de 2022, né, que foi um índice que nossas perdas estão hoje em 32,85%, pela correção do Banco Central, né, o índice deles. Esse foi dado, o ano passado também tivemos um período acima, também tivemos, não foi, a inflação foi 13 alguma coisa, eu não lembro agora precisamente, mas foi 3,40 alguma coisa. Sim. E o prefeito na época anterior, ano passado, deu 7%. Então não deu a correção, mas não deu assim um índice relacionado a essas perdas, mas ele também deu superior, entendeu? Sim. Então, e com valores menores, que a prefeitura também não estava muito bem equilibrada. É só para mostrar que essa luta nossa de reposição, que vem desde o rompimento da barragem, né, se perpetua e perpassa pelas administrações e precisa ser corrigido. E qual que é o ideal hoje? Qual seria o ideal buscado pelo sindicato? Hoje seria a correção da inflação e o índice chamado de correção e da variação do dia a dia, né, não é bem perda, mas da cesta básica, índice de correção da cesta básica da CEDEPOR. Então o sindicato pediu 11,02. E mais seria em torno de 5 ou 6% para a gente fazer, mesmo que não fosse isso, para repor essas perdas. Quem sabe que, como é de gestão, pode ser o prefeito hoje, mas amanhã o outro, né? Então se poderia perpassar até 1 ou 2 prefeitos, mas só que cada um daria um pouquinho para tentar minimizar essas nossas perdas do rompimento da barragem, que nós ficamos 4 anos sem reajuste. E eu sei que as pautas que o sindicato leva para a prefeitura são bem coerentes. Hoje nós somos mais de 3.500 funcionários públicos. Como que o Francisco, presidente do sindicato, vê hoje a média salarial do funcionalismo público em Mariana? É boa? É razoável perante as outras cidades históricas, com o mesmo foco, viés que a mineração aqui na região? Não, ele é bem abaixo, porque você pega, por exemplo, um auxiliar, um técnico em enfermagem, está abaixo, já ganhou bem, entendendo? Perdeu-se, porque os planos de carreiras que foram feitos têm que ser revisados. E os pisos mudaram, né? Então, você pega um motorista, né, um vigilante. Então, se você pegar hoje, 90% das carreiras estão com os pisos subestimados. Sim. Abaixo do que a região, aí você cita Itabirito, Ouro Preto. Então, muitas vezes, o pessoal fica, o servidor vem, Chico, mas estão ganhando pouco, tá realmente. Entendeu? Então tem carreiras que estão abaixo do que a região paga. E se você pegar, como a gente está bem próximo também de Belo Horizonte, né, de Ponte Nova, eu sempre, o sindicato, quando faz essa média, então eu pego de Belo Horizonte até Ponte Nova. Essa cidade, por exemplo, vai ter um apanhado. Pegar a região, por exemplo, Lafayette, Ouro Branco, tem lugar que paga melhor ainda, entendendo? Então assim, a gente precisa, essa é uma das pautas nossas, fazer revisão dos planos, os estatutos, atualizar, tirar ponto e também atualizarmos os pisos de todas as categorias. Então, só para a gente entender, para deixar um pouquinho didático para quem está nos ouvindo, vamos pegar como exemplo um engenheiro. Ele hoje no mercado normal, uma empresa privada recebe 15 mil. A prefeitura nunca chega a pagar 15 mil para um engenheiro. Então, essa reposição salarial seria para tentar equiparar com a empresa privada, seria mais ou menos isso aí? Não seria bem a reposição, seria a atualização dos pisos. Entendi. Então os pisos, a gente pegaria os pisos de toda a terminadora que passa, até carreira técnica, né, que muitas vezes estão aqui na região, então porque senão o município perderia. Você citou engenheiros, nós dois somos engenheiros, né? Nós estamos trabalhando aqui, aí a empresa oferece por ali 15 mil, você está ganhando uns 4, 5 mil na prefeitura, e a prefeitura, ao invés de pegar um excelente profissional, poderia estar ajudando em muitas, né, questões de eficiência do serviço público, porque não está pagando a contento com o de mercado, né? E se você pegar isso,
tem a valorização da pessoa, Sim. que muitas vezes se capacitou, por isso que ela é chamada, por isso que ela vai galgar coisas melhores, né? Ela sabe que ela se capacitou, ela teve curso que ela se aprimorou, ela foi para fora para fazer algum curso, então ela investiu nela mesma e muitas vezes no próprio serviço público ela não consegue ter essa valorização. Então, você fala aí de capacitação. Como que o sindicato está trabalhando na busca de capacitação para o servidor público junto à administração municipal? Existe essa cobrança do sindicato? Constantemente. A gente exige que o servidor seja valorizado e que ele tenha condições de se melhorar, de ele fazer a meritocracia pessoal, de poder galgar conhecimento fora daqui. Nós temos aqui, se você pensar que nós temos a UFOP, nós temos a Universidade da Unipar, nós temos centros de informação de conhecimento que pode ajudar bastante nisso. Então, você tem hoje o Senac, você tem hoje essa estrutura dos 5 que a gente chama dos S, né? Sim. Então, Senac. Então, todos os lugares para você agregar, nós temos hoje estruturas, capacidade para fazer isso. São as universidades. Então é uma pergunta que talvez não sei se você vai ter a capacidade técnica de responder, mas dentro desse quadro de funcionalismo público que existe hoje no município, o sindicato consegue detectar quais têm curso superior, em quais áreas, que exerce função, ao contrário da sua área de formação, consegue-se ter uma detecção sobre isso aí? A gente fez aquela ação da Renova e a gente pega assim as fichas, todos entregaram as fichas funcionais, né? Sim. E a gente procura sempre ver, quando a pessoa vem aqui que ela é filiada, a gente tem nosso controle, o Chico, o Arlindo, são filiados ao sindicato e vem aqui, Chico, eu terminei fiz concurso, eu sou, por exemplo, só auxiliar administrativo e hoje eu tenho curso em administração. Então a gente tem essa condição, mas aí a gente precisa de uma inter-relação, de uma reciprocidade com a administração. Sim. Porque se a gente procurar pegar na parte da base, um diretor de escola, um diretor de unidade, um coordenador de SAI, de pegar, saber quem ouve, né? O município fizesse integrado com o sindicato, uma atualização de dados. O que eu fiz? O Chico fez o curso tal, o Arlindo fez outro curso, o Pedro fez outro curso. A gente teria isso atualizado, banco de dados, sistematicamente, um software para fazer. Aí teríamos até uma forma de garimpar pessoas que estão capacitadas, habilitadas a galgar postos como supervisão, gerenciamento, secretários, entendendo? A gente precisa disso. E aí esse feedback positivo movimentaria e agilizaria, daria oportunidade para os outros. Com certeza. Você falou para mim lá no início que hoje tem 3.500 funcionários, mais ou menos, até para mais, né? É mais. Desses 3.500, todos concursados? Quantos filiados aos sindicatos hoje, assim, que a gente pode ter uma... 1.530 são 1.560 são os servidores efetivos do município de Mariana. Nós temos em torno de mais de 5 mil servidores. Porque isso, a gente pegou um dado ontem, você é novinho, você tem na educação, a gente buscou os dados de 98 até 2025. Nós temos 659 na educação, tá certo? Servidores efetivos. Aí, professor, aí você pega contratado, tem 649. Aí você fala, vai concursar não. E outra coisa, está em aberto. Isso que a gente fica, então, e tem os terceirizados, que eles não têm domínio. Por que não tem domínio? A gente até pediu, a única que deu foi a MGS, que saiu do serviço municipal, né? Ficou atendendo só fora dessas entidades estaduais. E a gente não tem um controle, porque como por competência a gente não tem como pedir formalmente, né, por competência legal, que a empresa possa fornecer. Então a gente não tem os dados onde que estão, a gente tem alguns contratos que a gente pega, sabe, Alina? Então a gente sabe que hoje se de 1.560 tem 5.000, 4.000 e tantas pessoas são colocadas bastante fora do sistema, depois está concursado, eu digo, está concursado, está sendo valorizado. O sindicato acha viável a abertura de novos concursos públicos para preencher vagas que ainda são pendentes e onde tem cargos de contratação? Se você pegar, historicamente, a legislação fala que a forma de entrar no serviço público seria o concurso público. Sim. Mas hoje está em aberto, estão começando a ter discussões até da terceirização do governo Temer, né? Terceirizações, essas contratações por tempo determinado. Mas, por exemplo, você pega o concurso por tempo determinado, contratações por tempo determinado em Mariana. 2 anos com possibilidade de renovação por mais 2, 4 anos.
Isso é um tempo bastante para a pessoa. Se você pegar esse profissional que ficou 4 anos no serviço público, depois ele sai por força de contrato, e você tem que contratar um outro, para, por exemplo, em saúde, educação, assistência social, em obras, no SAAI, por exemplo, entendeu, Arlindo? Então, o ideal seria você formar ter essa mão de obra sua ali, que é sua, entendeu? Que ela só sairia se ela quisesse, com exoneração, então por força de um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas você teria formação de capacidade dentro de uma estratégia. Mas você fala assim, mas quantos seriam os servidores ideais? Por isso que a discussão seria importante. Com certeza. Você fala assim, ó, se o secretário soubesse em cada pasta quanto que ele precisa, nós temos 33 unidades escolares. Quantos professores que eu preciso? Quantos pedagogos que eu preciso? Quantos auxiliares civis eu preciso? Quantos inspetores de alunos eu preciso? Quantos secretários eu preciso? Na saúde é a mesma coisa. Quantos médicos eu preciso para a unidade? Quantos técnicos enfermeiros? Quantos enfermeiros? Quantos auxiliares de farmácia? Entendeu? Eu teria esse conjunto e teria uma estratificação. Se você pegar cidades maiores que a nossa, por exemplo, Varginha, 110 mil habitantes, tem 1.200 servidores. Isso é essa dinâmica. Aí você pode até contratar. Você pode até terceirizar em alguns setores que sejam emergenciais, são atividades que eu vejo no município. Por exemplo, se você pegar especializações, né, em qualquer área, você pode contratar uma empresa que ela vem com os profissionais agregados e faz aquele serviço, que é uma forma de você atender até a dinâmica de eficiência do serviço público e oportunizar para as empresas privadas. Perfeito. Quando você fala de empresa privada, muitas prefeituras preferem terceirizar o serviço do que contratar ele via concurso. Então a dinâmica seria essa. E você quer ver um exemplo só para reforçar o que você está colocando, amigo? Quanto ganha, você sabe quanto ganha um auxiliar civil geral de Mariana hoje? Uma média de uns 2 salários? 1.800. Você sabe quanto o município de Mariana paga com terceirizado com auxiliar civil gerais? Vou dar um chute, uns 4.000? 4.003. Aí você fala assim, pô, tem alguma coisa errada. É aquele negócio de você ter uma empregada na sua casa, né? Aí sua esposa, né, fala assim, meu bem, vamos contratar uma empresa, você paga um salário mínimo, né, 1.518. Isso. E aí você vai contratar uma empresa e vai pagar para ela 4.000. Para contratar uma pessoa que fica na sua casa. Então, é meio discrepante, né? Então por isso que precisa resolver. Por isso que a gente acha que as pessoas nos cargos têm que ter um entendimento. Então se a pessoa é secretária, se você, o prefeito, o Arlindo, contrata o Chico, eu chamo o Chico para ser secretário, isso teria que estar bem disciplinado, eu tenho que te fornecer essas informações. Prefeito, para esse cargo, não. Para esse cargo, sim. Certo. É isso que a gente acha que seria uma assessoria perfeita. É não ter meias verdades. Então, é aquele negócio, né, de ser bem eficaz. Então, na visão do Francisco, planejamento, né, é o que se cobra muito no âmbito de toda a administração pública do Brasil inteiro. Planejar e executar com coerência. Isso aí. Nós fechamos esse segundo bloco, eu volto já para a gente, para o terceiro bloco, em nome de TR Técnica Engenharia, Consumindo Sonhos, conversando com o Francisco de Assis Souza, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mariana. A gente vai falar sobre assédio no próximo bloco. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento TR Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento TR Técnica Engenharia. Estamos de volta com o nosso bloco aqui no podcast da Rádio Cidade, conversando com o Francisco de Assis Souza. A gente gosta de chamar Chico Veterinário, Chico do Sindicato, onde ele fala com a gente sobre a vida de um funcionário público que preside uma entidade tão importante que é um sindicato que luta pelos direitos dos servidores públicos. E a gente vai falar sobre assédio
contra servidores municipais. Houve essa divulgação na imprensa, Francisco, que recentemente houve denúncias de assédio contra servidores municipais. Como que o sindicato está lidando com essa situação? E como que foi esse assédio? Eu não sei se você tem essa autonomia de falar um pouquinho, mas talvez até para alertar mesmo os demais servidores, né? Então sim, isso pra gente é tratado com a seriedade e com um caráter muito, muito efetivo, sabe, Arlindo? Todos, a gente tem assédio no município de Mariana, precisa ser tratado como uma forma mais sistematizada, com orientação partindo de cima, verticalizado, que o chefe, o secretário, o prefeito fizesse. Aí eu também gostaria que os vereadores também entrassem nisso, né? Porque existe a lei, mas a gente podia também regulamentar no município. E quando a gente tem uma denúncia, a gente preserva sempre a pessoa. Sim. Nós já colocamos até profissionais de curso superior que estão aqui junto à justiça. Correto. Entendeu? Porque tem assédio tanto de chefe, mas tem assédio quando vai se consultar, tem assédio, entendeu? A forma como é tratado isso, a gente traz o servidor, ele é acolhido, a pessoa fica inspirada, e na maioria dos casos são mulheres. Entendi. Mais de 90% são mulheres, entendeu? 95% são mulheres, que muitas vezes estão em vulnerabilidade, não social, mas emocional, de saúde, e procuram. Então a gente imediatamente vai para a delegacia, e a gente é bem acolhido lá também, até parabenizar a delegacia. Nós levamos, acompanhado com o advogado, é levado lá, faz-se a denúncia, faz o relato da ocorrência, e aquilo é levado, e aí a pessoa vai depois levar. Se a justiça achar que tem que levar o caso adiante, então é levado, e a maioria dos casos são levados, entendeu? Muitas vezes há pedido de desculpa, já aconteceu isso, e resolveu-se, entendeu? Então assim, mas aqui o grande problema é evitar que ocorra o próximo. Que já aconteceu lá, a gente vai tratar esse caso até buscar o direito, mas não é só o direito, porque quem é ofendido, né? Com certeza. Ela não vai esquecer isso não. Esquece não. Para ela qualquer motivo posterior vai ser sempre um receio, um medo, ficar naquela angústia, né, psicológica, e a gente trata isso com muito carinho, e todas as pessoas quando vêm aqui, elas sabem que são acolhidas pelo sindicato. Então resumindo, o assédio, se acontecer dentro do âmbito administrativo do município, o passo a passo seria procurar o sindicato oferece o apoio, né? E não tem vergonha de fazer denúncia. Justamente. Porque na verdade o grande vilão é esse, né? A pessoa fica sem jeito. Ela é intimidada porque muitas vezes a pessoa tem uma função hierarquicamente superior, então está numa posição, mesmo que não seja hierarquicamente superior a ela, mas está num local que ela é, tipo assim, respeitada, mas quase temida, e ela fica com receio de fazer, mas está se perdendo esse medo. Está se perdendo esse receio. E acho que isso é importante, é denunciar e saber que tem apoio, amparo, e que a gente vai tentar lutar de todas as formas para evitar o assédio. Pois é, estamos aí falando com o presidente do sindicato, Francisco. Agora vamos entrar um pouquinho no âmbito político, Francisco. A gente vê que entrou uma nova administração e a luta pela busca de melhorias do sindicato para os servidores continua, e vocês agora em janeiro tiveram um pequeno entrave, né, com a administração municipal por causa da busca desse novo reajuste que vocês pretendem, né, buscar para os servidores e estão buscando. Como é que está essa negociação com a prefeitura? Deu certo? Não deu? Em que pé está? Ela deu uma parada que nós tivemos movimento, nós tentamos conversar, né? Primeiro foram os ofícios, porque eu vou voltar só um pouquinho, a gente pode ser mais longo. Com todos os prefeitos, como já tem no mandato, a gente, em outubro, novembro, a gente começa a mandar ofício e negociar. Então, aconteceu com todos os prefeitos. Com esse, a gente não mandou. Por quê? Como ele ia entrar, aí eu até falei com o Celso na época, Celso, eu não vou te enviar nada, porque como vai ser o outro prefeito, então a gente envia sempre em outubro. Começa outubro, novembro, começando a negociar, vai ver os índices, o que pode ser feito, vai ser feito os impactos orçamentários para preparar. Não teve jeito, a gente tentou entrar em contato com a equipe de transição, mas não teve jeito. A gente então esperou o prefeito assumir no dia 17, né, de janeiro, a gente mandou o primeiro ofício, certo? E não obtivemos respostas.
Então, desde 17 de janeiro, isso vem se arrastando até chegar, quando foi enviado um projeto, né, para a Câmara, já em fevereiro, ia ser votado no dia 21, Sim. que a categoria se achou, a gente tinha feito uma assembleia que está querendo dialogar, e até então não houve nenhuma resposta. Correto. E como foi levado para a Câmara foi superlotada por servidores públicos da busca do direito. Foi dia 21 de fevereiro. Correto. E aí a categoria definiu, se fosse aquele projeto votado com 5% e só R$60, 10% do vale alimentação, que a gente está pedindo 11,01, 1,02 e R$1.000 de vale, que a gente não ia aceitar, a categoria não ia aceitar. Então foi definido em assembleia. Entendi. Tá bom? Que manter a proposta do sindicato e os outros itens da negociação, que é revisão de plano, eleição do medicina, ocupação, medicina e segurança do trabalho, estatutos, a gente viu a questão do benefício do plano de saúde, que a gente tem o cartão de todos, mas claro, precisa de mais, né? Tem plano odontológico. Então a gente tem são quase 31 pontos que precisam ser discutidos. Isso é longo, entendendo? E a retroativo, né? Então essa rodada de conversa não teve. Não teve, foi se arrastando até a categoria, já depois que foi votado 5%, que lá foi pedido exaustivamente na Câmara para a gente votar, aí resolveram votar. A gente precisava, até foi colocado, precisava ficar 6 meses sem reajuste, mas a gente teria como negociar. Servidores quantificaram isso, vamos negociar mesmo, que fica falando sem dinheiro, mas na verdade não se apresentava nada, entendeu? Não se apresentava nada. A gente só foi informado disso, tive uma reunião no dia 14, já de março, uma assembleia marcada para foi dia 11, dia 14 nós reunimos, e dia 18 tinha outra assembleia, de frente à prefeitura, né? Que foi quando a gente teve encontro com o prefeito realmente. Foi eu, o diretor Luiz Salles, a gente foi para a prefeitura, ficamos lá, aí viu a gente lá e resolveu atender, porque a gente ficou na prefeitura. Porque, na verdade, sempre houve o diálogo. O sindicato estava aberto à negociação, estava aberto à discussão, entendeu? Que se fosse apresentado, a gente sempre foi feito isso. Por isso que, por que outubro? Porque a gente pede, aí a gente fala assim, a gente pede um exemplo, está pedindo 11,02. Aí ele fala assim, eu vou de 5, então pega a inflação, 4,83. Então ele pega 4,83, 5, 6, 8, 9, 10, 11, até chegar no nosso limite. Porque esse veio o impacto disso e também não vale alimentação. A gente tinha até condições de propor, e a gente não propôs porque a gente não aceitava, que é transformar o vale, né, o espécie em cartão, porque hoje nós temos supermercados bons, bons, temos de bairro também que não vão agora ficar levantando o preço, que eles vão ter que se sujeitar ao mercado. Nós temos hoje drogarias que a pessoa pode fazer uma compra de medicamento. Então, um cartão de R$1.000 que ele pudesse comprar produtos, né, gênero alimentício, que fosse específico para aquilo ali, sem estar dentro da folha salarial. E seria como indenizatório, não teria custo nenhum, nem pagamento de impostos relacionado a isso. A gente não teve como conversar, porque, na verdade, pela omissão, então estendeu-se. O servidor se julgou desrespeitado. E nas assembleias ficava estampado, a cada assembleia que a gente ia. E teve 3 reuniões que foi proposta pela Câmara, né? Aí a Câmara tentou atuar e fazer, e foram desmarcadas, sem nenhuma justificativa. E isso levou o servidor a entender que o município estava se negando, o prefeito se negando a conversar com a categoria. Essa roda de conversa onde você, como presidente, levaria a proposta, uma contraproposta, ela não aconteceu. Houve quando o prefeito foi à Inglaterra, né? Então foi reunido com o secretário de administração, com o secretário adjunto de planejamento e com o subprocurador. Nós reunimos lá, mas a gente sabia que ele não tinha o poder de decisão, eles também sabem disso. Né? Foi levado no dia 14 de março. Aí ficou, porque a gente tinha uma assembleia, e como é questão de negociação, de voltar até, se fosse paralisar a greve, tem questão de negociação do pagamento do dia parado, reposição, né? Isso ficou muito pendente. No dia 18, porque dia 19 fecha o ponto. Então, dia 18 foi recebido, mas o prefeito só apresentou uns dados que ele julgava que pegou 4 itens da Receita, que foi ISS, o Fundo de Participação do Município, o ICMS e a CEFEM. Ele colocou como
a receita total do município. Mas o município não só recebe esse. O município tem um leque, né, de receitas. Então ele julgou que estava muito baixo. E a gente mostrou para ele na reunião, e Luiz, que não, que tinha um dado maior. Mas se negava a pelo menos discutir e viabilizar uma proposta. Ficou então de a gente, depois de julho, depois de a gente tentar fornecer os dados para a gente ver a possibilidade de nova reunião, nova rodada de reunião. A luta continua, né? A nova rodada de reunião, para a gente tentar ver o que seria possível de complementar o valor dado até então em relação ao Vale e o reajuste salarial. Então, para a gente tentar entender um pouquinho da dificuldade que o sindicato tem, em função de que a prefeitura alega não tem viabilidade financeira para custear o aumento solicitado pelo sindicato. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, mas se você pegar historicamente o município de Mariana, e aí você pegar dos 5.565 municípios do país, eles são exatamente no mesmo modelagem. Os primeiros 2-3 meses são baixos, porque são recursos. A gente aqui tem por exemplo, a CEFEM... Mariana arrecada muito pouco, né? Pois é. Aqui e outra coisa, você pega assim, a CEFEM pagou, por exemplo, janeiro, está pagando 2 meses atrás, que seria novembro, né? Então, novembro, dezembro, aí pagou janeiro, mas aí, então ela paga. Então, isso está vindo pelo chuvoso. E se você pegar de janeiro, não teve chuva. Então a mineradora, nós apresentamos dados, por exemplo, da Cedro, que é 30%, da Samarco, 60% de melhoria, da CEFEM, Minas Gerais detém o maior domínio de pagamento de CEFEM. Isso tudo foi botado na mesa, mas eles não entendem. Ficaram focados que o município estava arrecadando pouco, mas eu volto a reafirmar isso, sabe, todo o país, os municípios no começo do ano arrecadam pouco. Aí começa a entrar agora o IPVA. Se você pegar, o município, o Luiz falou isso bem na reunião, os carnês de IPTU não foram nem entregues. Então, se eu pegar o município como Belo Horizonte, os municípios maiores, polos, já todos entregados, já estão a pessoa já quitou isso até integralmente. Eu vi recentemente o prefeito falando que vai dar 10%, mas como é que ele está dando 10% o bom pagador, se ele nem chama os bons pagadores para se apresentarem? Então, assim, não é feito as coisas, parece que é a toque de caixa, entendeu? Sem ter um mínimo de planejamento e sempre se fiando, sempre colocando como base de análise deles o baixa arrecadação nos primeiros 2 meses do ano. Perfeito. Você tem 12 meses, o orçamento foi feito ano passado, o prefeito votou ele na Câmara, foi votado por unanimidade, aprovado, e agora estou falando, chamam de orçamento fictício. Eu vi esse debate na Câmara, me causou estranheza. Os vereadores falaram que eles votaram. Acho que só o Marcelo que se insurgiu contra isso, chamar de um orçamento que está aqui, ó. E outra coisa ainda, só para a gente pode lembrar, até para os ouvintes entenderem. Se nós temos dentro de casa, vamos pegar dentro de casa, se eu e minha mulher trabalhamos, então se minha mulher não foi trabalhar, ou então ficou alguma coisa, nós ficamos sem rendimento, então vamos ter que refazer nossas coisas, ter que falar, ou para os meus devedores, até para os meus, né? Eu estou devendo você, vou ter que atrasar um pouquinho, mas acho que vai dar para reerguer daqui a 2-3 meses. Não foi feito esse chamamento para a sociedade, não foi feito para a Câmara no documento, entendendo? Foi colocado, eu chego e falo que o orçamento foi fictício, mas eu votei ele. Então qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Muito grande. Não é isso? Então assim, e aí o Tribunal de Contas não foi nem sequer aventado a possibilidade de comunicar ele. O orçamento talvez seja superestimado. Então, eles estão julgando uma pseudo baixa arrecadação, que é natural. Certo. Estou te afirmando isso, que isso é natural em todos os municípios. Agora começa a estar entrando o PVA, o IPTU tem que entrar, a CEFEM está começando a entrar com a produção aumentada. Precisa ter mais, não é nem transparência, na verdade estão tentando mostrar que é transparência, mas na verdade isso é uma forma de tentar camuflar o orçamento, que a gente sabe que muitas vezes entra. Pois é, finalizando esse bloco então com o presidente do sindicato, o Francisco, onde ele falou um pouquinho do orçamento do município, que é um orçamento alto, né? Mas há incoerências ainda a serem colocadas em prática, né? Um valor que pode ser subestimado. Francisco, a gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho da parceria do sindicato com a Câmara Municipal.
Quando a gente falou lá no início sobre o funcionalismo público, você falou sobre o Vale Alimentação para R$1.000, a Câmara aprovou um Vale Alimentação de R$1.500 para os vereadores. Eu volto já, em nome de TR Técnica Engenharia, conversando com o Francisco de Assis Souza, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mariana. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento TR Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia. Estamos apresentando Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento TR Técnica Engenharia. Pois é, pessoal, voltamos em mais um bloco aqui no nosso podcast com o patrocínio e o apoio institucional da TR Técnica Engenharia. Francisco, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Câmara Municipal. No bloco anterior o senhor falou sobre que o projeto de lei foi para a Câmara para ser aprovado com um aumento de 5%, e posteriormente a gente percebeu um aumento de um vale alimentação aprovado pela própria Câmara Municipal no valor de R$1.500, e muitas das vezes o próprio funcionalismo público tem funcionário que não recebe R$1.500 de salário, e a gente viu muita discussão nas mídias sociais sobre esse tema. O que o sindicato tem a falar? O sindicato também defende os interesses dos funcionários da Câmara Municipal? Bem, o Sérgio Mariano, ele detém, com forma de abrangência legal, todos os servidores públicos municipais, né, do município de Mariana. Então pode ser executivo, legislativo, das autarquias, né? Então isso é a competência do sindicato. Quando teve a votação do reajuste dos servidores da Câmara Municipal, que tem um orçamento diferenciado, que ele recebe 7% do orçamento, desse orçamento, né, que foi votado e aprovado, foi colocado 5%. O Sérgio lá presente questionou, que a gente achou assim uma afronta, porque isso aí está colocando que não aceitamos os servidores do Executivo, vai se colocar para os servidores do Legislativo, aquela mesma, e para eles votarem de uma forma separada, e como se fosse uma coisa assim, natural. Você está questionando lá que a inflação, quer dizer, tem uma reposição desse custo em relação a sacolões, a aluguéis que estão colocados nesse bojo de análise, né? Eles também estão sujeitos a isso. Com certeza. Aí tá. E se você perceber, a votação do Vale Alimentação da Câmara, né, que incluiu os vereadores, foi separado. Não foi na mesma sessão da votação do reajuste. Por que eles fizeram isso? Os vereadores tiraram, na verdade era só para os servidores da Câmara. Nós estamos pedindo 1.000. Eles estão dando 1.518, que é o salário mínimo. Isso. Excelente para os servidores. Aí os servidores agregaram que também pudesse ser pago aos vereadores. O sindicato já entrou contra essa questão no Tribunal de Contas, esperando resposta, porque a vinculação do salário mínimo, e também ele é permitido. A gente sabe que ele é legal, né? A vinculação ao salário mínimo é legal, isso é ilegal. Mas o que também é, assim, é uma forma até antiética, é o aproveitamento que a gente vê, apesar de ter um relacionamento bom, a Câmara, né, através do presidente da Câmara, recebe nossos ofícios, responde aos nossos ofícios. A gente vai lá, tem a oportunidade de falar, claro que alguma outra, mas a gente tem a oportunidade de falar, a gente tem o direito de questionar e, né, lutar, até ajudou a gente nessa questão de tentar abrir o diálogo com o Executivo, fez um papel, mas só que dependia da pessoa do outro lado, queria entender, mas a gente foi contra, a gente se posicionou contra, da forma que foi, inclusive pela forma até de trabalho dos vereadores. Não quis desmerecer ninguém, porque na verdade você tem um vale alimentação
em alguns municípios as pessoas trabalham o dia todo, então, né? E muitas vezes trabalham, tem as comissões de manhã, tá, mas a forma de fazer os outros dias, eles trabalham dessa forma direta, como o trabalhador que pega, né, são 8 horas, está tentando mudar isso para 6 horas, que é a nossa forma também, né? Sai de 40 para 30 horas semanais, né? Então, a Câmara, o pessoal trabalha dessa forma, ele trabalha dentro de um sistema, né, ininterrupto, trabalho para o almoço. Os vereadores têm um trabalho só, não sei, na segunda-feira que tem reunião das comissões de manhã e à tarde a sessão, os outros dias não tem liberado, ele pode trabalhar 2 horas, fazer o serviço fora, tá entendendo? Então, a aplicabilidade disso que é questionada, inclusive tem alguns tribunais, até que estão estaduais ainda, o Tribunal de Justiça, analisando esse questionamento em relação a essa forma de recebimento do Vale Alimentação para a categoria, porque se você, por exemplo, quem faz o trabalho remoto, já foi votado que não tem direito à Vale Alimentação. Então a empresa que tem o Arlindo, o Chico, o Luiz, o Pedro, o João, com o trabalho remoto, ele não paga, porque a pessoa pode estar em casa. Com certeza. Você entendeu? Então por que os vereadores vão receber? Então é essa questão que a gente está levando para tentar mostrar também que o sindicato se insurge contra essa forma, que podia ser melhor discutida. Né? Os servidores da Câmara, a gente concorda plenamente, e quiçá se o prefeito buscar esse, em vez de dar os R$1.000 para os servidores do Executivo, nem do SAI, que dê também 1.520, para todos. O servidor vai ajudar, vai ficar feliz com isso. Então, na visão do sindicato, essa incoerência tem que ser discutida com vocês. Está sendo questionada. Né? Sendo questionada. Você falou aí da proposta, né, da redução da carga horária, é uma das nossas perguntas. Como é que está sendo discutido isso aí, Francisco? Mudar de 40 para 30 horas. Qual o pé que está essa discussão? Pois é, como em tudo, houve a omissão em responder. Depois não quis se reunir, quando se reuniu, bateu em cima só de reajuste. Que essa é uma pauta. Sim. A questão da medicina e segurança do trabalho é outra pauta. Nós temos vários acidentes de trabalho, nós temos vários afastamentos, nós estamos com excesso de afastamento do trabalho, né? Porque isso precisa ser discutido. Então, a redução, ela é viável, já mostramos isso, já apresentamos para outros prefeitos, né, que a redução é viável no município, você consegue atender e cumprir, suprir os horários de atendimento à população, tá certo? Se você pensar que nós temos 5.000, nós colocamos antes, se o secretário entender, se o diretor do SAI entender que tem que saber quantos funcionários precisa, ele vai trabalhar com a carga horária reduzida, mas com eficiência. Com certeza. Entendendo? Então, tem que ser colocado, e a gente está querendo agora que se entre na discussão das outras pautas. Então, é uma bandeira sua a busca dessa aprovação, da redução. Isso. Ok. A gente vai fazer, Chico, uma síntese aqui de tudo que você falou, da sua expectativa, da ansiedade, das frustrações, né? Que a gente que busca benefícios para um, para outro, a gente se frustra também, né? Talvez adoece, porque é um funcionário público lutando pelos direitos dos outros funcionários, não é um só, é uma gama. Como é que fica o Francisco nessa guerra de ideias, de propostas? Como é que o sindicato hoje pode falar assim, eu tive conquistas boas, e quais conquistas boas nós conseguimos para você, funcionário público? Pois é, amigo, as frustrações do Francisco, do Luiz, do Darcy, do Eduardo, do Roberto. Até agradeço aqui o Luiz aqui do nosso lado, né? As frustrações nossas, porque eu e o Luiz somos os mais velhos aqui do sindicato, assim, de idade também, porque estamos juntos desde o início. A gente tem uma forma de entendimento, né? Primeiro acolher, falei com você que a gente tenta acolher o servidor, né? Os servidores, de uma forma muito pessoal, sabe, Arlindo? O sindicato tem esse diferencial. A gente fala que, primeiro, o nosso lema é que a gente não vende dignidade, a gente vende trabalho. O servidor tem que entender isso e ter a busca do conhecimento. E a gente fica frustrado, porque, como você colocou aí, aqui atrás de diretores tem pessoas. E pessoas que, igual você colocou aí, que são servidores, que vivenciaram na prática, está na frente, vivenciaram trabalhar com prefeitos que muitas vezes era aberto o diálogo, outros não eram aberto o diálogo, e prefeitos que têm indefinições até mesmo da própria gestão, e a gente foi superando. Foi colocado pelo prefeito atual que o sindicato entrou contra ele, né, e estava perseguindo ele, não sei se nós temos condição de perseguir alguém, né? E eu vou te falar um exemplo típico e clássico de Mariana. O sindicato foi responsável pela cassação de Roque Camelo.
foi o Sindicérgio Mariano. E o Ock nunca se furtou de conversar. Ele sentou em mesa com a gente, no começo, mas depois se sentou na reunião. O sindicato apresentou uma coisa e falou: a melhor ideia deles. E foi levado. Foi tratando aquilo. De um lado, foi uma questão que estava sendo lá na justiça, e a outra questão era dos servidores. E o que, infelizmente, que a gente chama de maturidade, né? Um prefeito, uma pessoa que teve a maturidade e a consciência de saber distinguir um lado do outro, porque não é porque você repreende um filho aqui agora, não estou fazendo um comparativo que não é igual, não. Você repreende um filho aqui agora e depois a gente pede um picolé, e você dá o picolé porque está ali com ele passeando, então são coisas distintas. Uma coisa é repreender ele por uma questão de formação moral, e a outra do entendimento que ele é seu filho, um ser que precisa de carinho, de cuidado. Então o prefeito tem que saber distinguir uma questão que nós julgamos dentro da legalidade, que foi a aceita pela justiça, está lá, que não tinha sido definida, e a outra questão é ele tratar os servidores, que não é pessoal, e a gente sofre porque fica tentando mudar o texto e o contexto do que ele tem que ser feito. Ele tem que ser prefeito, já falamos em reunião de todos. Com certeza. Ele tem que saber que ele ganhou a eleição, teve os votos, mas se você pegar o contexto todo, não é aquele quantitativo de votos, porque a gente sabe que tem gente que vota, que não vota. Isso. Talvez ele teria que entender também que o Francisco, ele luta por todos, não é pelo Francisco. Eu estou pedindo o meu aumento, não estou pedindo o aumento do Luiz. Se fosse assim, é que a gente fala, a entidade, ela luta pelo conjunto, né? Um grupo de pessoas que estão ali, são atendidos e beneficiados e são encampados pela abrangência do sindicato, mas na forma coletiva. Então ele tinha que entender que a direção estava ali, se ele não quisesse conversar, ele mandasse os seus assessores. Com certeza. Mas com o poder de negociar. Porque não adianta você colocar uma pessoa e você achar que você ainda tem um domínio do poder de negociar. Que se você deixou com uma pessoa que ele possa negociar e levar para lá, olha, nós ponderamos isso aqui, ouvir, mas nem isso eu quero ouvir, porque ele está tirando, esquece tudo e se conversa, e minha posição é essa. Então não precisa uma pessoa conversar com a gente, precisa 3 secretários conversar. Então assim, a gente sofre porque a gente vê que a gente vai ter que passar por cima de várias questões pessoais e morais que a gente também tem, para tentar negociar, tentar sentar numa mesa, colocar as diferenças de toda outra questão que tem, para mostrar que o servidor está numa discussão, uma pauta para ser discutida pontualmente e de uma forma isonômica, equânime e eficaz para todos os dois lados. Isso aí. Vai ser uma luta, hein? É uma luta que vocês vão trabalhar de agora para frente, então, na busca desses direitos, né? O direito da equiparação salarial, o direito do aumento, que é direito do servidor público, né, Francisco? Para a gente encerrar, o ano tem muita coisa pela frente, o sindicato tem muito trabalho para fazer, o sindicato também tem que trazer os funcionários que são concursados para se sindicalizar. Como que o funcionário hoje ele vem para o sindicato? Como que o servidor público vem até o sindicato para sindicalizar, para buscar seus direitos, benefícios, para ter aí o direito, né, de um apoio a um assédio moral, assédio sexual, o que for? Bem, Alinda, a gente fica aberto todos os dias de 8 a 17, tá vendo, nem para o almoço. E tem uma assessoria jurídica aqui também, né? Temos um escritório, temos também um advogado que fica aqui no sindicato, diretamente, né, para atender os servidores. Os diretores que estão liberados, né? Então, 3 ficam aqui e 4, né? Tem um do SAI também. A gente atende de uma forma global e integral o servidor. Nós temos um plano médico, que é o cartão de todos, né? Que desconta em folha, né? O servidor de atendimento paga um valor de R$21, né? E cada consulta, então ele passa R$21 por família, tá? São 6 pessoas, é um plano. Sim. A gente queria que a prefeitura pudesse absorver isso também, são benefícios. É bom, né? Ou então fazer um plano mais ampliado, porque tem as que nem que seja compartilhado, né? Compartilhado não, coparticipativo, mas que fosse aumentado. A gente via na antiga fábrica da escola, que ali ia ser instalado o Mater Dei. Eu até entrei em contato com o Mater Dei, depois eles me deram até uma resposta, infelizmente por dinâmica, é o presidente, te agradece, mas dinâmica a gente foi investir em Betim. Então fizeram
grande investimento em Betim, mas fala que lá não está esquecido. E ali para a gente seria interessante se o sindicato tivesse um modo de levar para consulta, né? Então a gente tenta fazer esse tipo de negociação. Que um plano hoje, a pessoa que está, se você pegar a média de idade do servidor da prefeitura, por não ter concurso, muito assim, com frequência, ela está acima dos 45, 46 anos. Então as pessoas estão ficando mais velhas. Os planos também cobram mais. E tem especialidade dentro do plano Cartão de Todos que é até mais rápido que o SUS, né? Uma consulta. É outra forma de ser atendido, né? Sim. Você tem o sistema único de saúde e tem os outros que você possa, com uma emergência, vou ali, não vou, né? Fazer um exame, tem dentista também, claro. Né? Nós temos um plano odontológico também. E depois desses movimentos, né? Sempre a frequência e a procura de filiações ela aumenta, porque o servidor ele vê necessidade e a gente tem muito disso. Eu tenho servidor que até hoje mesmo o celular está carregando, mas a minha já mandou de novo, estive na unidade de saúde aqui na policlínica, né? E o pessoal da Fone que vai participar da próxima é junho mesmo. Então, assim, isso movimenta. Feedback é muito bom. Isso, as pessoas também procuram entender que o sindicato, de forma de estar ajudando, que ele é importante também. Sim. O servidor é importante no processo. É ele que traz as demandas, ele que pode levar e pode ajudar com as informações dele. E participando de eventos, né? O sindicato, as assembleias, ouvindo o sindicato, discutindo e mostrando, é para todo mundo, porque o meu problema com o servidor, te garanto, vai ser igual ao seu, vai ser igual ao do Com certeza. entendeu? Porque são problemas comuns. Então, o assédio é comum, a pessoa pode sofrer em qualquer momento. A questão da discriminação, a questão de não valorizar o conhecimento, a capacidade do servidor, a questão do salário estar baixo, é de todo mundo, entendeu? Aí você tem hoje nós temos família trabalhando. Nós fomos ontem na universidade, né, Luiz? Eu tinha 3 alunos que são servidores públicos. Entendi. Mas estão na forma de contrato. Então, são jovens que precisam ter oportunidade de fazer concurso. E a gente luta por isso. A gente luta que o serviço público seja eficaz, que o servidor seja valorizado, que a eficiência demonstrada. A gente fala isso toda hora. Não adianta você achar que no serviço público entrou 40 milhões, ou 100 milhões, ou 1 bilhão, que eu vou gastar 1 bilhão que está feita a coisa. Não, é eficiência. Eu tenho que chegar no posto de saúde, eu tenho que ser atendido com rapidez, eu tenho que ter medicamento, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter qualidade, condições da sala de aula. Por isso que chama de administração pública, né? Tem que ser bem administrado. Justamente. Pois é, Francisco. Então, o Francisco ele não é contra o prefeito, não é contra o sistema. Acho que o administrador é que tem que abrir a cabeça para entender como o sindicato funciona e participar um pouquinho de um workshop com o sindicato para ver como, quando e o momento de seus objetivos, né? Porque lutar por uma classe não é fácil. Cada um pensa de um jeito, né? Para a gente encerrar, Chico, eu gostaria das suas considerações. Primeiro, eu agradeço, né, por estar recebendo a gente aqui, para a gente falar um pouquinho do que é o sindicato, das frustrações, da vida do presidente, né? Para que o sindicato serve, qual que é a busca dos seus objetivos. Gostaria de suas considerações e muito obrigado por estar recebendo a gente. Olha, Linda, a gente que agradece, né? E essa forma de conversar ajuda a divulgar e mostrar que o sindicato nada mais é um defensor dos direitos do servidor. Mas, a gente fala isso muito, nós também temos deveres. Sim. Todos sabem disso. A gente não quer privilégio para nada. A gente quer ser valorizado, ser respeitado. E, como você colocou aí, o gestor, né, o prefeito, o diretor do SAAI, os cargos que são nomeados, que são de assessoria do prefeito, só tem que entender que o sindicato não é inimigo de ninguém, pelo contrário. Nós queremos que ele entenda que ele já esteve lá como prefeito interino e esteve também sabendo como vereador e cansava de perguntar, de saber como é que era o sindicato, então ele conhece essa dinâmica. Causou estranheza, né, para todos os servidores, inclusive, né, que muitos servidores votaram nele, acreditando que ele falava que ia proteger, ia beneficiar os servidores com questões justas de salário, com qualidade de trabalho, de valorização, e o que ele está fazendo é somente o contrário. Eu acho que ele tem que fazer uma reflexão, sabe, entender que conversar, dialogar é o melhor caminho. Eu posso ter os meus pontos, você pode ter os seus pontos, o Luiz pode ter o dele, ele pode ter o dele, mas na hora que a gente vai sentar, qual é o foco, qual é o objetivo que a gente quer. Quando você vem para entrevistar o Francisco,
eu tenho que ter exatamente na dinâmica do que a gente veio propor. Se a gente for conversar aqui, veio perguntar sobre o sindicato e falar sobre futebol, vai interessar. Com certeza. É isso? Então, se a gente vai discutir entrar numa mesa, eu tenho que me desfazer de qualquer tipo de preconceito que eu possa ter tido e passar a entender que ali, como prefeito, eu vou ter que entender a dinâmica do sindicato, a dinâmica dos servidores, porque isso é um ciclo que ela vai se modificando. Sim. Né? E isso advém também as novas concepções do que foi colocado para ele, que ele colocou na campanha. Então o sindicato quer pelo menos que ele entenda, os servidores precisam ser respeitados, que o sindicato precisa ser entendido e respeitado como a categoria que defende, né, a entidade que defende a categoria. Se ele entender isso, ele vai sentar numa mesa e vai negociar, vai discutir os pontos e vamos chegar a um denominador comum, que vai ser bom para todos. Sim. Então o sindicato espera que ele seja um prefeito eficaz, eficiente, respeitoso, entendeu? E que ele entenda quais são as funções dele. Não é só zelar com a coisa pública, né? Pois o maior patrimônio, ele é o ser humano. É o funcionário. O primeiro, isso aí. Francisco, obrigado. Terminamos aqui o nosso podcast Conversa Franca com Arlindo Luiz. Conversamos aí com o Francisco, popularmente conhecido como Chico Veterinário, presidente do Sindiserve, o Sindicato dos Servidores Públicos de Mariana. Falamos no oferecimento de Terra e Técnica em Engenharia. Você pode acompanhar mais informações no site www.souestradareal.com.br, na Rádio Cidade, rádio web vinculada ao site Sou Estrada Real, e nas plataformas digitais Sou Estrada Real. Conversa Franca com Arlindo Luiz, o seu podcast. Oferecimento Terra e Técnica Engenharia. A Terra e Técnica Engenharia é referência no setor da construção civil, tendo o reconhecimento de ser a melhor opção por clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores, devido à qualidade dos produtos, serviços e relacionamento. Somos uma marca que representa compromisso, qualidade e confiança. Terra e Técnica Engenharia.